Boa noite, amigas e amigos do Oração Ação, nosso grupo de estudos. De conquista gradativa, a evolução não dá saltos, o aprendizado não pode dar pulos. Sobre o conhecimento da vida, as leis do mundo, o autoconhecimento, o descortinamento da criatura e a expressão do conhecimento e do autoconhecimento, que, se verdadeiros, precisa ser sempre a prática do bem. Qualquer religião, filosofia, ideologia que não fizer os seus seguidores melhores maridos, esposas, pais, filhos, amigos, colegas, não pode ser realmente boa ou está sendo meio de ilusão para aquele que diz segui-la. Mahatma Gandhi foi fabuloso quando disse: amo o Cristo, temo os cristãos. O próprio Cristo fez um longo discurso contra os escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas, convidando a todos nós a fazermos o que eles falam, mas não o que eles fazem, porque colocam no ombro dos outros obrigações que eles mesmos nem pensam em carregar. Assim era o religioso ao tempo de Jesus, assim é ainda o religioso em nossos tempos. E acima do religioso, o virtuoso socialmente, o virtuoso humano é assim. A criatura de fé especialmente. A fé é sim uma ferramenta fundamental. Mas nós vivemos essa fé com hipocrisia, com falsidade, com demonstrações exteriores, quando o próprio Cristo disse: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Precisamos sair da exteriorização ritualística de que fazer sacrifícios físicos, andar por cima de brasa, fazer sacrifícios econômicos, grandes doações a pastores e igrejas, que isso seria fé. Precisamos, acima de tudo, estudar o que é a falta de fé. De onde vem a falta de fé? Um grande professor de vida e de cristianismo, Francisco de Assis, não tanto pelo que ele pregava, mas pelo que ele fazia, na sua oração opôs fé à dúvida. Fé é o contrário de dúvida. Alguns, ligados à ciência, campo muito nobre, do qual não há nada em si a ser abominado, a ser negado. O campo científico é fundamental. Tem excessos, tem fanatismos, tem dogmatismos, como as piores religiões, mas nem por causa disso, nem religião, nem ciência estão descartados. Precisamos entender
a falta de fé em suas raízes. Tudo que expressar dúvidas, como se Deus quiser, que Deus te abençoe, se é o nosso bem, claro que Deus quer. Deus jamais deixaria de nos abençoar, mesmo nos nossos piores momentos. Qual é o pastor que não deixa 99 ovelhas em segurança e vai buscar aquela que está perdida? Deus nunca desiste de nós, nunca se esquece de nós, nunca deixa de nos abençoar. A pior crença, a crença que mais demonstra a nossa dúvida, é a crença no mal. Como pode existir um Deus perfeitamente bom, absolutamente todo-poderoso, e existir o mal na Terra? A menor réstia de mal que acontecesse na vida de uma pessoa, de um animal, de uma planta, seria a demonstração de um Deus desatento, nem sempre amoroso, ou não absolutamente todo-poderoso. Portanto, não Deus. A dúvida. A dúvida se demonstra em cada gesto, em cada palavra nossa. E é claro, não evoluiremos à fé, não nos curaremos da dúvida policiando as palavras, policiando os atos mesmo. Claro que não. Precisamos perceber, ter olhos de ver, estudar, diagnosticar. Um dos sintomas da dúvida, da falta de fé, é a queixa. Outro é a revolta. São duas irmãs quase gêmeas. Revolta e queixa. Quem de nós, em sã consciência, poderá se dizer não revoltado? Que não tem momentos de rebeldia? Quem em sã consciência poderá dizer que passa uma hora de um dia sem se queixar, pelo menos mentalmente, de algum fato, de alguma pessoa? Nós somos queixosos, sistemáticos, assim como revoltados o tempo todo. Isso atesta a nossa falta de fé e a importância de nós nos tratarmos de cada um desses aspectos, observarmos cada um desses aspectos, o que essas situações têm de lógica, o que essas situações têm nas bases, o que ela nos traz de bem ou de mal. Hoje, a proposta é olhar a queixa. Claro, olhar a queixa do ponto de vista maior, da perspectiva maior. Perspectiva que é o grande ganho de qualquer estudo espiritualista. No nosso não será diferente. Tudo nós buscamos, claro que dentro dos nossos limites, olhar com a mais ampla e a mais profunda perspectiva. A pergunta de hoje, do livro O Consolador, de Chico Xavier e Emmanuel, é, sob essa perspectiva maior, como é vista a queixa? Ou, mais precisamente, pergunta 196. Como encaram os guias espirituais as nossas queixas? Como eles veem? Vamos lá? Começa Emmanuel dizendo: muitas das queixas são consideradas verdadeiras preces.
dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos desencarnados. Vejo nessa frase a condescendência, a compreensão que os guias espirituais têm a nosso respeito, nesse caso da queixa, como um pai e uma mãe vendo um recém-nascido chorar desesperado porque caiu a chupeta, compreendendo e dando uma carinhosa atenção para o bebê. Não sem um sorriso nos lábios, mas por que esse desespero todo, criança? Todo esse choro por causa de uma chupeta que caiu, está aqui a chupeta. Maravilhando-se como aquele rosto ainda banhado em lágrimas sorri com aquela chupeta na boca. Somos nós. O mundo nos parece terrível, abominável, desesperador, sem o atendimento aos nossos mais ínfimos desejos. Atendido esse desejo, ainda que parcialmente, nos fazemos felizes. Somos bebês espirituais. Então aqui é essa leitura que eu faço desse primeiro parágrafo da resposta de Emmanuel, sobre a queixa do ponto de vista dos nossos amigos espirituais maiores. Muitas das queixas são consideradas verdadeiras preces, dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos desencarnados. A maioria, porém, diz Emmanuel, não passa de lamentação estéril, a que o homem se acostumou como a um vício qualquer. A queixa é um vício mental. Uma muleta que a pessoa usa quando não mais precisa de muleta, por haver se acostumado à muleta. Um remédio ao qual continua usando quando ele já não é mais necessário por haver se viciado naquele remédio. O que você acha dessa proposição? A queixa é um vício. Exige, para sua superação, portanto, a mesma vigilância, a mesma disciplina, a mesma perseverança exigida pela superação de qualquer dos outros vícios. O jogo compulsivo, o consumo compulsivo, a sexulatria, as drogas, o álcool e tantos outros vícios. A maioria dos vícios não passa de lamentação estéril, a que o homem se acostumou como a um vício qualquer. Por quê? Se tendes nas mãos o remédio eficaz com o Evangelho de Jesus e com os consoladores esclarecimentos da doutrina dos Espíritos, a repetição de certas queixas traduz má vontade na aplicação legítima do conhecimento espiritista a vós mesmos. A queixa vem da dúvida em relação ao bem,
A queixa se origina da nossa crença, de todos nós, de que existe a injustiça, o mal na vida dos outros e principalmente nas nossas vidas. Acreditar no mal é base, é condição para nos rebelarmos. Nos rebelaremos contra o quê? Contra o bem? Nos queixaremos do quê? Do que é bom? Claro que não. Para nos queixarmos e nos rebelarmos, é condição acreditarmos no mal. A respeito do mal, Jesus tem uma frase que merece a nossa reflexão, indo então na raiz da queixa, na crença do mal. Diz ele assim: o escândalo é necessário. Mas ai daquele por meio do qual ele vier. Isso quer dizer que não existe, por exemplo, bala perdida. Se um policial ou um bandido, ou um cidadão qualquer, aciona a sua arma, e aquela bala, às vezes andando centenas de metros, se aloja na cabeça de uma criança, não foi à toa. Não foi nem mesmo um mal. Precisamos estudar a vida. Tanto a física quântica quanto a espiritualidade de vários lugares confluem para dizer que nós temos um campo à nossa volta, ou uma aura, uma energia que é fruto dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. E que é óbvio, para a pessoa que minimamente presta atenção para os seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações, que esse campo formado por eles não pode ser harmônico. Porque nós falamos o que não sentimos, agimos como não pensamos, vivemos numa contradição, numa ambiguidade permanente. Forçoso reconhecer isso. E esse campo desarmônico, essa aura desarmônica que nós temos, atrai situações com potencial de cura e de aprendizado, como a carga elétrica negativa atrai a positiva, como a massa de ar quente atrai a massa de ar fria, porque é uma lei de harmonia no universo que faz os opostos se atraírem para a via da harmonização. Para que nós olhemos as outras pessoas. Nós atraímos as situações. Só vem até nós o que é remédio e lição exatas, na dose perfeita, no momento perfeito. Quem compreender isso, e isso é fundamental que nós consigamos compreender, leve essa tese para ser observada na vida. Se nós não atraímos pessoas que, por oposição ou por similitude, porque os opostos se atraem e também semelhante atrai semelhante, tanto por pessoas muito diferentes quanto pessoas muito parecidas são as que vêm até nós. Porque pelo contraste ou pela semelhança, somos chamados a nos enxergar. O outro é um espelho para o eu. Sabe a psicologia, sabe a filosofia, sabe o espiritualismo. O que faz? O que acontece com aquele que se queixa do espelho?
O que acontece com aquele que se revolta do espelho e quebra o espelho? Alguém se melhora brigando com o espelho? Claro que não. O espelho, ou seja, todas as situações, pessoas, relações das nossas vidas, o espelho vem para nós refletirmos. Aquele que diante do outro, em vez de se queixar, em vez de se revoltar, em vez de culpar os outros ou culpar a si mesmo, conseguir refletir, dará um passo fabuloso para a sua cura. Além de refletir, para que serve um espelho? A gente reflete, vê as nossas desarmonias. O homem comum olha-se sempre no espelho, vê as suas desarmonias e harmoniza-se no limite das suas possibilidades. Penteia o cabelo, arruma a roupa. Não é assim? Claro que estamos falando aqui de uma reflexão mais profunda do que simplesmente a volta do raio de luz para as nossas retinas. Claro que estamos falando de uma reharmonização mais profunda do que pentear os cabelos. Mas a imagem, ela é perfeita. O que vale para o corpo, vale exatamente para a alma. Refletir no sentido de se observar, se analisar. Reharmonizar-se no sentido de buscar meios e práticas de superação das nossas desarmonias. O tempo que nós gastamos em nos queixar, o tempo que nós gastamos em nos revoltar, a energia, a vida que nós gastamos inutilmente, porque é óbvio que a queixa e a revolta não melhoram em nada nossas situações, até pioram. O tempo e a energia gasta com esse desperdício voluntário, nós poderíamos muito bem, nós precisamos muito bem gastar na observação, no estudo carinhoso de nós mesmos. No estudo dos outros, mas para nos estudarmos. E no conhecimento e autoconhecimento, praticar pequenas mudanças, pequenos aprimoramentos que julgarmos possíveis para cada momento. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. O que você acha disso, minha amiga, meu amigo? Será que estamos maduros para nos estudar e nos observar? O quanto a queixa tem agido, o quanto e como a queixa tem agido em nossas vidas? Como é ilusório esse vício de que o inferno, o mal de nossas vidas está nos outros. Como é inútil e paralisante apontarmos que o nosso problema são os outros, os quais nós evidentemente não conseguimos mudar e deixamos de ter prontidão, energia, boa vontade para mudar o único ser do universo que nós temos 100% de possibilidade de mudar, somos nós mesmos. Gosto da imagem do carro parado no sinal vermelho. Nós nos deparamos com situações que só nos cabe aceitar. É o carro parado no sinal vermelho. Algumas pessoas, diante
dos problemas, como o carro parado no sinal vermelho, acelerando, 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 gasta energia inutilmente. A imagem que vem à minha mente é de um carro que acelera tanto, um motorista que acelera tanto o seu automóvel no sinal vermelho, se revoltando, se queixando, gastando sua gasolina inutilmente, que quando o sinal abre, ou seja, quando as oportunidades surgem, ele não tem mais gasolina e não consegue andar. Nós gastamos tanta energia querendo mudar os outros, nos revoltando e nos queixando da atitude dos outros, que o sinal verde de nossas vidas, a grande potência das nossas vidas, que é mudar a nós mesmos, nós não conseguimos, não temos energia. O que você acha disso? Observe, estude. Não basta mais falar e fazer. Precisa haver um diretor da cena. Você não pode ser só ator do filme da sua vida. Você precisa ter também o diretor. Ao mesmo tempo, agir e se observar. Haja e se observe. Assista a queixa, assim como a revolta. Que sentimentos, que consequências ela traz, que causas, que consequências, que sentimentos ela se baseia, que sentimentos ela gera, o quanto ela melhora a sua vida, o quanto ela piora a sua própria saúde física. Eis aí a sugestão do nosso estudo do dia. Pense a respeito disso. Vamos agora saudar os amigos, é claro, sempre, que estão conosco aqui. Helenalva Oliveira, seja muito bem-vinda, Helenalva, muito bom. Emir Cajazeira, também sejam todos muito bem-vindos, tanto os que vêm pela primeira vez, quanto os que têm vindo há bastante tempo. Cada um tem a sua preciosidade, merece o reconhecimento dos coordenadores espirituais desse trabalho. Emir, Helenalva, que ambas recebam o reconhecimento, a luz, a harmonia e a paz. Marco Aurélio Trindade diz assim: supere e agradeça. Muito interessante, é um estímulo. Mônica Silva, dizendo que não está conseguindo curtir. A Enir também. Eu, às vezes, resolvo, você já deve ter tentado isso, fazendo aquela atualização. Veja se isso pode servir. Helenalva pede vibrações para seu filho, que ele receba nossas melhores energias. Já estou enviando a força aqui do emoji, mas muito mais do que o emoji do meu coração. Mônica lembrando dos amigos encarnados e desencarnados, que todos eles recebam nossas melhores energias, vibrando pela paz mundial, pelas vítimas dos desastres climáticos, dando o seu boa noite a todos, que todos possam receber esses nossos estudos de hoje como um banho de luz na alma. Um copo d'água límpida e fresca para aquele que está sedento. Um grande abraço a todos, muito obrigado por estarmos juntos e convidamos a todos a compartilhar, se entenderem que serviu, e a virem amanhã na continuidade dos nossos estudos. Paz e bem a todos, um grande abraço e até amanhã.